Então, só para hoje a gente trazer um pouco mais essa realidade da sessão, né? Então a gente já começa a entender que por que é sessão, né? Não é gira de Umbanda, é sessão. É sessão. Porque seja parte desse olhar do espiritismo. E aí, como que acontece a abertura dessa sessão? Então, De fato. aí é uma coisa que também eu preciso dizer de saída para que o pessoal entenda. Certo. Sendo um processo espírita, ele guarda as tradições, vamos dizer assim, os fundamentos desse processo. Perfeito. Né? Então, assim, se você, o que acabou acontecendo? O volume de casas de Umbanda mais associados a uma linha africana, né, oriunda do Candomblé, ele se tornou majoritário na sociedade brasileira. Então, ele é o padrão. Sim. Né? Então, vejo que não estamos falando de certo ou de errado. Ele é o padrão, ele é o normal. O mais conhecido, digamos assim. É o normal, que está na norma, que mais gente conhece. Né? Então, assim, numa casa desse tipo, você tem Exu em primeiro lugar, porque o fundamento vem lá do Iorubá, o Exu come primeiro, aquela coisa toda, tá certo? Na Tenda da Piedade, não. Né? Então, na Tenda da Piedade, o princípio existe um Deus, né? Vamos dizer, a divindade, o Ser Supremo. Tá. E esse Ser Supremo, ele vai tendo seus prepostos, vamos dizer assim, abaixo dele, que tem como missão trazer luz para a humanidade. Né? Quer dizer, se você olhar para o Espiritismo, você vai entender que é isso. Sim. Vai lá ler Kardec, Livro dos Médiuns, etc. e tal, é isso. Então, se você ler Kardec, você vai chegar à conclusão de que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um espírito de altíssima iluminação que guardou como missão para si trazer luz para a Terra. É isso. É uma visão evolucionista, né? É uma visão evolucionista. De que todos nós passaremos por um processo evolutivo. Isso, a evolução dos mundos e assim por diante, né? Então, assim, o caboclo das Sete Encruzilhadas é um espírito de alta iluminação que tem como missão implantar Umbanda na Terra. É isso que a gente recebeu de instrução, né? Perfeito. Então, ele é o comandante. Então, não é à toa que a gente chama de chefe, é o guia-chefe. Você falou, antes, eu acho que nem estava gravado ainda, sim, mas você falou, salve Tupinambá, o chefe da minha coroa, o guia-chefe da minha casa. Tal. O chefe, ele é aquele que você precisa pensar, ele que manda, né? Uhum. Mas é ele que tem a responsabilidade. Perfeito. Entendeu? Então, o mando e a responsabilidade são fundamentos da doutrina, né? Então, aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É porque ele é o responsável. Então, na qualidade de guia, o guia-chefe é o responsável. Perfeito. E o seu médium é o dirigente, que na qualidade de pessoa da Terra é o responsável. Então, essa responsabilidade ela é inerente a cada estágio que você está, do mais alto para o mais baixo. E aí a gente poderia chamar esse dirigente de sessão e não de dirigente espiritual. Da casa. O dirigente da casa, que seria o Zélio, né? O caboclo das Sete Encruzilhadas é o chefe. Certo. O Zélio é o dirigente espiritual. Perfeito. E dirigente material. Ele é o dirigente. Certo. Faltou vela aqui, alguém tem que ver vela. Ele é responsável. Ele é responsável por tudo. Inclusive pela qualidade do atendimento que você recebe quando senta diante de um médium para conversar com o caboclo com o preto. Essa é uma responsabilidade do dirigente da casa. Da casa. Então, ele não pode permitir que um médium que não esteja bem, que eventualmente dê passagem para um espírito zombeteiro, qualquer coisa do gênero, venha fazer consulta com você. Não pode. Perfeito. Percebe? Então, assim, a hierarquia é de cima para baixo. Sendo a hierarquia de cima para baixo, o primeiro que pisa na terra é o caboclo. Porque ele que está no comando. Só pode acontecer coisa por ordem dele. Ele é o dirigente espiritual. Não o dirigente, tem o dirigente espiritual da casa. Né? Perfeito. Mas a sessão tem o dirigente espiritual da sessão. Quem é? É o guia do babá que está no comando daquela sessão. Então não é sempre o mesmo babá, tem um rodízio. Tá. Né? Então pode ser um, pode ser outro, pode ser sessão de preto vem um preto, sessão de caboclo vem um caboclo, enfim. Né? Mas aquele guia é o chefe daquela sessão. Qualquer coisa que acontecer, é ele que decide.
Entendi. Então, ele desce primeiro. Então, ele desce, né? Então, assim, primeiro, a gente faz a defumação, óbvio, né? Tá. Faz a defumação, por mais que já tenha feito de manhã a limpeza, né? A descarga, faz a defumação Quando do terreiro. todos os médiuns chegam. Quando todos os médiuns e consulentes estão lá dentro, faz a defumação do espaço de novo, faz a defumação das pessoas, médiuns e consulentes, né? Tá. Do mais graduado ao menos graduado, é sempre essa ordem, Tá. né? E uma vez feito isso, a gente começa a cantar os pontos. Normalmente aquele ponto que tem no site da tenda, quem quiser assistir, né? Sim. Ouvir, Senhora da Piedade, a sua estrela é nosso guia, né? E aí o caboclo desce e ele passa a falar, risca tal ponto, você acende tal ponto, tal. E a gente vai cantando os pontos e vai se montando a mesa em primeiro lugar. Então é o caboclo que vai ordenando o que cada um vai fazer. O que cada um vai fazer e Perfeito. quem faz o quê. E quem acende, o primeiro ponto que é aceso é o ponto do caboclo das 7 Cruzilhadas. Que é o guia-chefe da sessão. É o guia-chefe da casa, o guia-chefe da sessão. Sessão que acende, no Porque caso. aquela sessão, o chefe não tá... O chefe, a gente chama o caboclo das 7 Cruzilhadas de chefe, né? Porque ele é o grande chefe. Sim. Né? Mas tem o chefe da sessão, tem o chefe da casa, enfim, tem outros chefes, né? Mas ele é o chefe, né? Certo. O chefe. Então, o primeiro ponto que se risca é do caboclo das 7 Cruzilhadas. Perfeito. Riscou o ponto do caboclo das 7 Cruzilhadas, canta o ponto dele, risca o ponto de Pai Antônio, risca o ponto de Benedita, de Tiana, outro preto que vem a trabalhar. Então é o caboclo com 2 pretos, né? Então, uma vez feito esses espíritos estando na Terra, né? Aí que a gente vai para o outro lado da casa e riscar a tronqueira.